Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Que ao iniciarmos este dia, possamos abrir nossos corações para a presença de Deus, buscando sua orientação e força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Sejam quais forem as circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar que o Senhor está conosco, nos sustentando e nos fortalecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão de hoje. Continuaremos falando sobre família, mas sobre crises. Como lidar com as crises e conflitos que vivemos diariamente. As crises e os conflitos fazem parte da existência humana. Deparamos-nos com essas situações muitas vezes em nossa vida. Como no período da adolescência, por exemplo, em função das mudanças que acontecem em nosso corpo, as quais, na maioria das vezes, não entendemos, mas que geram sofrimento. Na verdade, os conflitos existem desde o início da humanidade e fazem parte do processo de evolução humana. Eles são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. São fonte de ideias novas, podendo criar oportunidades de discussão sobre determinados assuntos, revelando o positivo e permitindo a expressão e a exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Com isso, entendemos que em alguns momentos e em determinados níveis, o conflito pode ser considerado necessário para não entrarmos num processo de estagnação. Precisamos entender que essas fases conflituosas, as quais muitas vezes nos parecem anormais e intoleráveis, são inseparáveis da existência humana e não configuram algo exclusivamente negativo. Portanto, a nossa primeira atitude é encarar esses momentos difíceis como acontecimentos normais da nossa condição humana e buscar passar por eles da forma mais positiva possível. Para isso, vamos entender melhor o que significa a palavra crise. As crises podem ser grandes oportunidades. A palavra crise se origina da palavra grega crisis e significa manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Também definida como fase difícil, grave na evolução das coisas, dos fatos, das ideias. É também um estado de dúvida e incertezas, momento perigoso ou decisivo, ponto de transição entre um período de prosperidade e outro de depressão, tensão, conflito. A Bíblia apresenta a palavra crisol, que leva à interpretação da palavra crise, como purificação. Crisol
é definido como um cadinho, um recipiente das máquinas fundidoras, onde se derrete o metal. E os materiais diferentes são separados. Além disso, o dicionário também há o significado de servir para evidenciar as boas qualidades do indivíduo, enquanto que essa palavra em chinês é representada pelo mesmo símbolo que oportunidade. Podemos dizer, então, que esses momentos críticos e conflituosos não são necessariamente negativos, mas sim a maneira como lidamos com eles, que podem gerar algumas reações. A questão, portanto, é como lidamos com essas fases adversas. Podemos agir de diversas formas: ignorá-las, abafá-las, resolvê-las ou transformá-las numa oportunidade de crescimento. A maneira como lidamos com nossos afetos e emoções são determinantes na forma como nos relacionamentos com outros e com as crises. Agora, umas dicas práticas de como lidar com a crise. Precisamos nos conhecer, isto é, entender como lidamos com os nossos afetos e emoções, pois quanto mais nos conhecemos, tanto mais facilmente podemos trabalhar com as dificuldades de forma positiva e como fonte de crescimento pessoal. Item 2. Mesmo que o problema não parta de nós, precisamos começar o trabalho conosco. Procurar um culpado pela situação pode apenas retardar e até mesmo aumentar o problema. Terceiro, precisamos analisar a situação para entender o que realmente está acontecendo, para assim buscar alternativas de solução e escolher aquela alternativa que julgarmos mais plausível. Item 4. Sempre procurar Deus, sempre estar em oração, sempre. Assim, as crises serão bem menores. E sempre procurar amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso também ajuda muito em momentos de crise. A confiança em Deus é fundamental para que tudo dê certo em nossas vidas. Bom, irmãos e irmãs, agradeço por me acompanharem neste momento de reflexão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nesse dia que se inicia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.